10 de agosto de 2024. Neste sábado, da 18ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a festa de São Lourenço, diácono e mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, louvado seja Deus, nos encontrarmos nesta manhã de sábado, aqui na região sudeste de nosso país, um frio intenso, que é dom de Deus também. Vos saúdo com a paz, sejam bem acolhidos. Peço a você que me acompanha diariamente, que curta essas mensagens, essas postagens, e compartilhe, para que esse trabalho seja promovido pelas redes sociais, divulgado, envie para as pessoas que são católicas, para que também possam ter a oportunidade de, junto conosco, ouvir diariamente a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Eu quero, antes de fazer a meditação, a reflexão de hoje, agradecer tantas mensagens, tantas felicitações pelo aniversário natalício da minha mãe. Louvado seja Deus, muito obrigado pelo carinho, pelas manifestações de amor, de afeto em nome dela e por ela. Eu agradeço a todos. Ontem pude comemorar o aniversário de minha mãe junto dela, em um lugar aqui em Jundiaí, e até encontrei uma moça que se chama Fernanda, né? Fui comemorar, ela trabalha neste lugar onde fomos comemorar, e ela disse: padre, eu acompanho você todos os dias. Foi uma surpresa. Fernanda Guzmão, um abraço. Louvado seja Deus pela sua vida também, muito bom encontrá-la, foi uma noite maravilhosa, comemorando o aniversário de minha mãe. Muito obrigado a todos. Meus queridos, e nesta manhã deste sábado, dia de São Lourenço, nós, antes de meditar a palavra, refletir um pouquinho da vida deste homem. São Lourenço viveu no século III, espanhol, foi diácono da Igreja de Roma, sob o papado do Papa Sisto II. Ainda era uma época conturbada de grandes perseguições na Igreja, pelo Império Romano. O cristianismo ainda não era uma religião aceita, não era uma religião, a religião oficial do Império. Isso vai acontecer bem depois. Então, nós estamos falando de um momento em que a fé poderia ser proclamada de maneira escondida, né? De maneira escondida. Algumas coisas eram toleradas, algumas coisas os romanos, né? O Império Romano fazia vista grossa, como diz o ditado, né? Mas, de maneira geral, um momento de muita perseguição, muita perseguição. O Papa Sisto II, que é o Papa da época de São Lourenço, ele foi martirizado. E quando o Papa Sisto II foi martirizado, o Império Romano, a Guarda Romana, aproveitou-se para também, junto dele, excluir muitas pessoas, matar muitas pessoas que, na visão deles, estavam incomodando com essa doutrina cristã que estava se insurgindo, né? Dentre as pessoas perseguidas está o diácono São Lourenço, né? O prefeito de Roma, por mandato do imperador Valeriano era um imperador muito severo, né? Ele pediu que Lourenço, depois da morte do Papa, Lourenço, como aquele que é o servidor primeiro do Papa, Lourenço assumiu algumas responsabilidades. Então esse prefeito de Roma, ele pede que Lourenço entregue ao império todos os tesouros da igreja. Por quê? Porque na igreja primitiva as pessoas que se convertiam ao cristianismo, elas doavam as coisas, né? Elas entregavam integralmente seus bens, partilhavam entre si. Então a igreja, essa igreja nascente, ela foi ganhando corpo também na questão financeira, né? Na questão administrativa. Então o prefeito de Roma, o Império, né, Romano, convocando Lourenço, que era diácono, né, eles pedem que todos os bens que tinham sido arrecadados, os tesouros, dinheiros, que fossem entregues ao Império.
Então, eles pressionam o diácono São Lourenço, e São Lourenço, muito ousado, né, no bom sentido da palavra, em um determinado dia, ele reúne na igreja, num lugar muito vistoso publicamente, um lugar muito importante. Ele reúne muitos pobres, coxos, pessoas enfermas, pessoas excluídas, marginalizadas no Império Romano, e ele apresenta ao prefeito: aqui está o tesouro da igreja. Foi muita audácia, né? Isso fez com que Lourenço atraísse para si o martírio. Lourenço foi preso pelos guardas do Império Romano, foi martirizado, preso numa grelha, conforme nos diz as atas do martirológio. Ele foi preso numa grelha e foi queimado vivo, né? Conta essas atas do martirológio que Lourenço, um homem cheio de alegria, até mesmo no leito de morte, até mesmo no momento que estava sendo martirizado, né, estava sendo assassinado, conta-se que, ao ser submetido às chamas, o seu corpo, que cada vez mais se consumia pelo fogo, Lourenço, sorrindo, ele brinca com os guardas romanos, seus algozes, né, pode virar a grelha, porque a parte de baixo já queimou, já está torradinha, já está tostada. Olha, até dá um arrepio na gente, né? Tamanha coragem, tamanha fé desse homem, né? Então, um grande exemplo para nós a vida desse santo. E São Lourenço, que foi o diácono da igreja romana, né? Ele se tornou o padroeiro de todos os diáconos, né? De todos os diáconos, por servir aos pobres, por colocar os pobres como tesouros da igreja, né? E por servir de maneira fiel a essa mesma igreja. Então hoje, dia 10 de agosto, é dia do diácono. Aqui saúdo todos os diáconos, amigos, conhecidos de todo o nosso país, de toda a nossa diocese, de todo o nosso país. Recebam todos os diáconos um grande abraço, com muito afeto. O ministério do serviço diaconal é muito importante para a igreja, né? Nós enxergamos na vida de um diácono a imagem do Cristo que serve com alegria a sua igreja. Então, diáconos queridos, eu sei que tem alguns diáconos que me acompanham diariamente. Que Deus abençoe o ministério de vocês. Um grande e forte abraço. E você que congrega alguma paróquia que tem diáconos a servir, né? Hoje não deixe de mandar uma mensagem, um afeto, dar um abraço. Nós estamos no mês de agosto, que é o mês das vocações, né, minha gente? O mês de agosto é o mês das vocações e nós celebramos o dia do padre, ou melhor, do sacerdote. Celebramos hoje o dia do diácono, depois tem domingo, amanhã, o dia dos pais. E assim nós vamos celebrando todas as vocações, dia do catequista, enfim. Então que Deus, olhando por nós, nos ajude a sermos configurados a esse modelo de coragem que foi São Lourenço para a igreja. E celebrando essa festa, meus queridos, nós vamos contemplar, refletir a primeira leitura que a igreja nos propõe nessa festa litúrgica, que é a leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 9, versículos do 6 ao 10. Irmãos, quem semeia pouco, colherá também pouco. E quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento. Pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário, e ainda tenhais de sobra para toda obra boa, como está escrito. Distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador
e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós contemplamos essa palavra que a igreja coloca nessa festa litúrgica, uma palavra muito bonita mesmo. E aqui está, de maneira bem sintética, o desejo de Deus para a vida humana, né? Assim como São Lourenço entregou aquilo que ele tinha de mais precioso, que era o dom da sua vida, para que o seu sangue, que escorreu em terra romana, pudesse fazer frutificar muitos dons de vocações, frutos e vidas para a igreja. Às vezes, nós somos muito medrosos em nos entregar a Deus, em nos entregar a novos ciclos que se abrem, né? Por isso que a palavra começa assim, dizendo: quem semeia pouco, colherá também pouco. Quem semeia com largueza, colherá também com largueza, né? Nós precisamos aprender a caminhar segundo o Espírito, meus queridos. A caminhar segundo o Espírito, né? Pedir o dom do discernimento nas situações da vida e perceber que quando nós contemplamos alguma coisa na nossa vida que nós sabemos que é nosso, vai lá e se lance por inteiro. Por que o medo, né? Por que o cisma? Por que o medo? Por que aquela falta de coragem? Eu posso até dizer uma certa tibieza prática na vida. Por que isso? Seja inteiro e seja intenso naquilo que você tem como objetivo, como meta na sua vida. Se você percebe que uma coisa vai valer a pena, vai lá, faça acontecer. Não tenha receio, né? Lourenço sabia que essa audácia de levar todos os pobres, coxos, enfermos, os discriminados pelo império, até uma praça e apresentá-los como tesouro, não ia ficar por aquilo mesmo, não ia deixar de ter uma consequência drástica. Ele sabia, mas ele já estava preparado. E na nossa vida nós precisamos nos preparar para as coisas que nós queremos, né? Por exemplo, se eu quero passar no vestibular, eu preciso começar a estudar. O Espírito Santo não vai vir sobre mim e incutir a eles, incutir na minha inteligência aquilo que eu preciso obter por meio do meu esforço. Deus nos ajuda, mas eu preciso dar a minha parte. Aqui está falando do ato de semear. Quem semeia, ou seja, Deus é aquele que dá a semente. Deus faz a sua parte. Mas Deus conta que conosco para fazermos também nós a nossa parte, que é semear, que é jogar a semente no lugar certo. Se eu jogar a semente no lugar errado, no solo ou em qualquer outro lugar, a semente vai se perder. E aquilo que Deus tinha dado de tão precioso vai se tornar inútil. Eu preciso fazer bem o que me cabe para que o projeto de Deus ele se cumpra. Se eu jogo a semente num solo devido, num solo fértil, a semente ela vai crescer por si só, porque é Deus quem a fará crescer. Então Deus nos entrega a semente e é Deus quem faz crescer. O que me cabe é ir até um solo adequado e jogar a semente, plantá-la. Olha só, tem gente que quer que as coisas caiam do céu, e as coisas não vão cair do céu, minha gente. Vai lá e faça. Vai lá e faça acontecer, né? Você, nós temos um potencial muito grande dentro de nós para conquistarmos grandes coisas. E por que nós nos contentamos com o que é pouco, pequeno, né? Por que nós nos contentamos com o que é mísero, com o que é limitado? Hoje, essa palavra ela vem dizer assim: seja generoso naquilo que você tem a oferecer de você. E quanto mais generosidade nós temos, mais Deus nos beneficia, né? Quanto mais eu abro os meus braços
e me jogo nos braços de Deus, mais Ele me toma nos seus braços, Ele me agarra, Ele me segura e Ele me eleva. Agora, se eu entrego a pontinha dos dedos, você é capaz de erguer uma pessoa pela ponta dos dedos? Não. Nós queremos que Deus nos levante, nos eleve, nos favoreça com bênçãos abundantes, mas nós entregamos a pontinha do dedo para Deus. Se jogue, seja todo dele. Que tudo o que você faça em nome dele, tudo seja dele, tudo seja para ele, tudo seja com ele. E aí nós vamos perceber que Deus, Ele nos deixará, nos permitirá colher com largueza os frutos da entrega que nós temos em relação a Ele, né? E isso tudo tem que ser feito no coração. É claro que essa palavra aqui, ela está falando de bens materiais. Esse texto, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 em diante, ele é usado muito nas campanhas do dízimo, né? Porque tem muita gente miserável. E olha, minha gente que tem dinheiro e não abre a mão para nada, nem para a igreja, né? Tem muita gente do dinheiro que, cada vez mais você vai atrair para você também, por parte do sobrenatural, essa mesma mão fechada. Comece a ser generoso, para você ver o quão generoso é Deus. Nós experimentamos por parte de Deus aquilo que nós somos e fazemos por nossa parte. Seja generoso em ajudar o próximo, em servir, em ajudar a igreja, né? Seja generoso em correr atrás dos seus projetos, e ir lá e fazer acontecer, dê o seu melhor. Mas padre, se não der certo, você volta e você refaz, ou você volta e faz de outro jeito. Mas se lance, seja generoso, seja abundante. Uma pessoa, tudo isso que eu estou dizendo, não estou dizendo para você ser uma pessoa delinquente, uma pessoa que não pensa, uma pessoa que não prevê, né, uma pessoa irresponsável, não é isso. Nós temos que usar o dom da inteligência, prever, planejar, né? Planejar, prever, calcular, para que a gente não seja imprudente. Isso tem que ser feito. Mas às vezes nós prevemos, calculamos, sabemos que poderia vir a dar certo e ficamos estáticos. E é sobre isso que a palavra de Deus está falando hoje. Que nós possamos, com essa palavra tão bonita, colher em nossa vida grandes bênçãos por parte de Deus. Talvez, minha gente, nós não alcançamos aquilo que nós tanto temos sonhado, porque nós não nos arriscamos em Deus, né? Nós não nos arriscamos. Você quer ganhar alguma coisa que vai para além das suas forças? Se arrisque, né? Seja prudente. Mais uma vez, calcule com prudência, com responsabilidade, e se arrisque. Não der certo, volte, refaça. Nada na vida passa sem que nós aprendamos algo. Então que essa vida seja uma vida de abundância, de um lançar-se nas mãos de Deus. Que Deus nos ajude. E hoje São Lourenço interceda por todos nós. Tenhamos fé, minha gente. A providência de Deus, que são as mãos de Deus a se estender a nós, ela nos acompanha. Nós não estamos sozinhos. Que Deus nos ajude a nos convencer dessa verdade sublime. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo a todos vocês um excelente fim de semana, um restinho de sábado cheio de Deus, um excelente domingo. Amanhã será postada a homilia dominical e nós voltamos com o programa Reflexão Diária na próxima segunda-feira. Deus abençoe a todos e lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.